teu servo, Pai, pastor Eduardo, ó Deus, com graça, com intrepidez, com unção, e que seja, Senhor, o centro desta palavra, a tua vontade soberana, papai. Cada um de nós também tira todo o cansaço, toda a fadiga, papai, e seja o seu revestimento e a tua vontade sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 29. Os levitas. Nem então. É isso. Põe mais centralizado aí. Aqui, ó. Os levitas. Amém? Gênesis no capítulo 29. Verso 32. Gênesis 29, verso 32. Quem são os levitas? O que eles fazem? Quem pode ser chamado de levita nos dias de hoje? Por que os levitas receberam sacerdócio? Por que sacerdócio levita e não sacerdócio de Israel? Quais são as classes de levitas que existiam, ou todos os levitas são iguais? Gênesis capítulo 29, verso 32, pode ler. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então Lia, a esposa de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, ela queria conquistar o amor de seu esposo. Vocês sabem que Lia, filha de Labão, sogro de Jacó, foi introduzida na tenda do matrimônio, na noite do matrimônio, e Jacó se deitou com ela e a tomou por mulher. Mas ele havia trabalhado para se casar com Raquel. E a Bíblia diz que Raquel era a mulher que ele amava. E a primeira vez que você vai ver na Bíblia um homem declarar que ama uma mulher é quando Jacó diz que ama Raquel. Nenhum outro homem na Bíblia inteira declarou algo assim. Nenhum homem, até Jacó, em todas as histórias bíblicas, disse: eu amo essa mulher. Jacó foi o primeiro homem a declarar amor por uma mulher. E Lia queria ser amada como Raquel. Raquel, apesar de ser a mulher que ele ama, Raquel tem o ventre fechado. Ela não pode dar à luz filhos. E Lia, que tem a madre aberta, então vai tentar ganhar o amor de seu marido dando-lhe filhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. E na primeira tentativa nasce um menino e ela coloca nele o nome de Ruben. Ruben. Maior, um pouquinho. Obrigado. E Ruben, e diz: o Senhor atentou para a minha aflição, agora me amará o meu marido. Então Ruben é fim da aflição. Ruben é igual a fim da aflição. Quem entendeu, diga amém. O verso seguinte, 33, de Gênesis 29. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Então, o fim... Não, estava bom de azul, Rafael. Fim da aflição. Vai trocando as... Eu vou te dizer quando você troca as cores, tá? Então, o fim da aflição não foi suficiente para que Jacó amasse a Lia. Então ela dá à luz outro filho. E ela lhe chama Simeão. Lê de novo, pastor Humberto, por favor. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada,
e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Então, Deus ouviu que eu era desprezada e me deu também esse. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Simeão. Simeão tem dois significados. Simeão é ouvir, Deus ouviu. E atentar, Deus atentou. Amém? E sabe onde que Deus planta um Simeão? Sabe onde que Deus plantou Simeão? O que parece isso aqui? Parece com o que isso aqui? E esse aqui é o mapa da terra de Judá. Judá. Sabe onde fica a tribo de Simeão? Que significa ouvir. No meio da língua. Que é para você ouvir mais do que falar. Então Deus colocou no meio da língua um ouvir. Simeão quer dizer ouvir. Simeão, ouvir. Pegou? Você já viu o mapa de Israel, né? Da distribuição das tribos? A língua é Judá. No meio da língua, Simeão. Diga assim, porque eu sempre tenho que ouvir mais do que falar. Então Deus colocou um Simeão no meio da minha língua. Isso vai ser um código entre nós. Quando alguém falar demais perto de nós, você fala, esse aí precisa de um Simeão. Pegou? Vamos falar de novo então. Quando alguém falar demais, então eu vou dizer, esse aí precisa de um Simeão. Aí todos os alunos do RISA vão saber o que está acontecendo. Pegou? Diga amém. Vai lá, continua a leitura. Verso 34. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. Então, Levi quer dizer unir. Agora se unirá o meu marido a mim. Também quer dizer escoltar, carregar. Quem entregou aí, diga amém. Então nem Rubem, nem Simeão, nem Levi conseguiram. Ele ainda continuava amando a Raquel. Vai lá. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá e cessou de dar à luz. Então Judá quer dizer louvor ao Senhor. Não, ela disse, eu vou louvar a Deus porque agora Ele vai me amar. Quem entendeu, diga amém. Então, os levitas, diga, os levitas, são os filhos de Levi. Esses serão chamados levitas. E Levi é aquele que une o esposo azul. O esposo a esposa, embaixo. Ele une, presta atenção, ele une. Também o noivo e a noiva. O noivo e a noiva. O noivo, a noiva. Ele une. Aqui, os levitas têm poder de unir o esposo. Toda vez que você vê na Bíblia esposo como tipologia, né? Esposo é Deus, o Pai, Deus. Coloca aqui, por favor, Rafael. Deus. E a esposa, Israel. Faz aí. Toda vez que você vê o noivo, Cristo. A noiva, a igreja. Quem entendeu, diga amém. Então, o levita é aquele que une, que tem a capacidade de unir.
o esposo a esposa, Deus a Israel e Cristo a igreja. Quem pegou? Então diga, a característica de Levi é que ele tem o poder de unir. Então, quando nasceu Levi, Deus não tinha inimizade com o homem por causa do pecado? Tinha ou não tinha? Então Deus deu a Levi o dom de unir, concorda? E para unir, Deus deu a ele o quê? Método. A sacrificação. Sacrifícios. Deus ensinou Levi a unir o homem e Deus, Israel e Deus, por meio de sacrifícios de sangue de animais inocentes. Então, uma característica do sacerdócio é a sacrifício de animais. Então, quem é que pode oferecer sacrifício de animais? Os sacerdotes, filhos de Levi. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Quem pegou? Amém. Então, o nome é a essência de quem ele é. Então, por que Levi nasce com esse talento? Por causa do nome. Levi é aquele que une, então ele nasce com o talento de unir. E então nasce com um talento natural para o sacerdócio. Mas Deus nunca pensou em um sacerdócio apenas de Levi. Lembra cá, por favor. Deus pensou num sacerdócio de Rúben. Hoje ela está meio passada mesmo. Cansou. É um encontro. Deus pensou então, como sacerdotes, escreve aqui, sacerdotes. Deus pensou como sacerdotes. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, maiúsculo Zebulon, está maiúsculo? Isacar, Zebulon, Isacar, Zebulon, José e Benjamim depois. Pô na ordem que os neném nasceram. É mais legal. Mas eu vou pôr na ordem que está na Bíblia para você poder entender. Eu gosto de pôr na ordem que eles nasceram. Mas eu estou pondo na ordem que estão sendo relacionados na Bíblia. Então Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan e Neftali. Dan, Neftali, isso. Dan, Naftali. Gade e Azer. Olha que sacerdócio perfeito. Enumera ele. Azer. Com S. Enumera eles. Um sacerdócio com total cobertura de Deus. Porque cada tribo tinha uma pedra. Ah, você não pegou. Você está dormindo. Vocês estão tudo igual a Rafaela hoje. Então presta atenção. Diga, cada tribo uma pedra. Escreve de azul, por favor. Escreve mais sempre com azul. Cada tribo uma pedra. Cada tribo tinha uma pedra. Na pedra tinha gravado a insígnia da tribo. O desenho que identifica a tribo. Então, cada tribo tinha uma pedra, então nós tínhamos quantas pedras? 12 pedras, cobertura total de Deus sobre Israel. Então Deus sonhou com uma nação de sacerdotes, onde todo mundo fosse sacerdote. Rubem, sacerdote, Simeão, sacerdote, Levi, sacerdote, Judá, sacerdote, Isacar, sacerdote, Zebulon, sacerdote, José, um sacerdote, Benjamim, um sacerdote, Dan, um sacerdote, Neftali, um sacerdote, Gade, um sacerdote, Azer, um sacerdote. Uma nação. Vamos ver isso? Abre no Êxodo 19. Irmão, você não fica com essa cara de sono perto de mim não, hein? Versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz... Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes, onde todos fossem sacerdotes. Rubem um sacerdote, Simeão um sacerdote, Levi um sacerdote, Judá um sacerdote, Isacar um sacerdote. Então Deus nunca pensou num sacerdócio levítico. Deus nunca pensou no sacerdócio dos levitas. Deus sonhou o sacerdócio de Israel, uma nação, um reino de sacerdotes. Levi vai virar sacerdote por acidente. Se todos fossem sacerdotes, Levi seria o sumo sacerdote, porque ele já nasceu com dom natural para isso. Quem pegou, diga amém. Amém. Mas Deus sonhou que todos eles fossem sacerdotes. Mas aí nasce o sacerdócio levítico. Aonde nasce o sacerdócio levítico? O sacerdócio levítico vai nascer em Êxodo capítulo 32. Vamos lá. Êxodo 32. Êxodo 32. A partir do verso 1, pode ler, pastor Humberto, capricha aí. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai então os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Ó, eles vão dar oferta para fazer uma imagem de escultura com o dinheiro que Deus deu para eles. Porque Deus falou para Abraão: dá a oferta que eu vou tirar o povo do Egito e eles vão sair com grande riqueza. Quando eles saírem, eles carregaram todo o ouro e prata do Egito, porque Deus deu, por causa da promessa que Deus deu a Abraão. Porque toda oferta que você der para Deus, diga, toda oferta que eu der para Deus, um dia vai acabar me enriquecendo. Só que na hora que Deus deixou os caras ricos, foram fazer bezerro. É por isso que Deus trocou dar dinheiro por dar sementes. Porque ele deu dinheiro, não funcionou. Então Deus entendeu que se ele amanhã fazer você acordar e ir lá pegar seu saldo, tiver 10 milhões de reais, você vai fazer um bezerro aí na praia mais próxima. Imagina, se amanhã você amanhecesse milionário, você ia mudar de casa, amém? Ia mudar de guarda-roupa, amém? De carro, amém? O problema é quando você entra, quer mudar de marido, quer mudar de esposa, quer mudar. Aí dá problema. Aí o cara quer mudar demais. Então Deus não dá. Então quando o povo voltou para o cativeiro, porque por causa disso aqui, de Êxodo 32, eles vão voltar para o cativeiro, para a Babilônia. Quando eles saem da Babilônia, Deus não dá dinheiro, dá semente. Porque aí ele vai ter que lavrar, vai chorar. Está conseguindo entender ou não? E vai dar valor naquilo que ele plantou. Aí você tem uma pregação das mais terríveis. Diga, terrível. É terrível, quer dizer, rápido em agir. Uma pregação que vai agir rápido no coração das pessoas. Porque o camarada vai entender porque Deus não dá dinheiro para ele, porque ele não está pronto para ter. Então Deus vai dar a sementezinha que ele vai ter que plantar. E como ele é mau caráter, ele come a semente. Porque Deus dá a semente para o cara plantar, ele vai e come. E enquanto ele não chorar para plantar, porque quem planta, não planta com alegria. Porque quando eles saíram da Babilônia, eles não saíram nem com ouro nem com prata, mas saíram com um monte de saco de semente e a roupa do corpo. Só que aí eles escreveram o Salmo 126, que diz: aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, porque semear faz chorar, porque dói. A única coisa que você tem é a semente, você vai pegar e enterrar ela. Então tem muita gente que pensa que colocar uma semente no altar de Deus, que dá uma oferta para Deus, é enterrar dinheiro. O que eles esquecem é que a terra é uma mãe terra, e tudo que você põe no ventre dela tem que nascer. Por isso que Jesus disse: eu vou estar no ventre da terra 3 dias, mas eu vou nascer de novo. É isso que quer dizer, eu vou voltar, porque eu vou ser gerado pela terra de novo. A morte não pode me segurar. Quem entendeu, diga amém.
Então, qualquer sementinha que você planta no altar de Deus, uma hora você vai colher. E sabe qual que é o problema, às vezes? É que tem gente que colhe assim, ó, fruto por fruto. Tem gente que vai lá e sacode a árvore. Aí quem sacode a árvore, irmão, pega mais. Porém, pega um fruto que não vai ser bênção. Por isso que Deus ensinou, quando for fazer a sua colheita, colha apenas o que está na árvore. Quando for colher na vossa vide, colha apenas os que estão nos ramos. O que estiver no chão, não apanhe. Diga assim, mas vai cair muito. Você já esteve no meio de uma plantação? Todo dia de manhã cai um monte, não é? Deus falou, aquele você não pode pegar. Diga por quê? Porque mais tarde vai vir um sacerdote, vai vir a viúva, vai vir um órfão e é deles. E se você não deixar para eles, também o seu não vai prosperar. Quem pegou? Então, eles vão pegar agora o dinheiro que Deus deu para eles e vão fazer bezerros. Quem pegou? Continua, pastor Humberto. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois, levantou-se a folgar. Esse aí foi o primeiro culto ecumênico da Bíblia. Onde adoraram a Deus e a um bezerro no mesmo lugar. Na mesma hora. Ecumenismo. Esse é o princípio do ecumenismo. Fazer culto a dois deuses diferentes num lugar só. Conseguiu entender ou não? Então metade do povo está adorando a um, metade está a outro. No caso aqui, 11 tribos estavam adorando o bezerro e a tribo de Levi adorando a Deus. Quem pegou, diga amém. Vai lá. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram... Irmão, então preste atenção, Deus está de olho em tudo, ó. Olha o que Deus está falando. Eu vi, eles fizeram, eles se curvaram, e eles deram ofertas. Olha onde está o olho de Deus. Olha como que Deus é rico em detalhes. Ó, Moisés, eles não só fizeram, não, vou te contar tudo. Eles fizeram o bezerro, eles ajoelharam diante dele, eles deram oferta para ele, disseram que ele era Deus, que era ele que tinha tirado eles do Egito. É assim. Deus observou tudo. Atos, palavras, pensamentos, corações. Viu que Deus observou tudo? Deus sempre vai observar todos os detalhes de um culto. Por isso que você não pode fazer culto meia boca. Seja para 10 pessoas, seja para 1 milhão, o culto tem que ser perfeito, bem feito. Tudo no seu devido lugar. Porque Deus observa os detalhes. Quem pegou? Vai lá. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Meu Deus, vai lá. Moisés, porém... Eu estou feliz porque eu estou entendendo, você não pegou, né? Hã? Deus acabou de oferecer para Moisés o lugar de Abraão. É a mesma promessa. A mesma. Deus estava pondo Moisés à prova para ver se Moisés ia querer um lugar que não era dele. Se Deus oferecesse para você o lugar do seu líder, você ia pegar? Porque se Moisés pega, estava tudo acabado para ele. Porque o homem que não sabe o seu lugar, nunca vai poder liderar.
Aí ele abre mão, ele sabe qual que é o lugar dele. Não, eu quero ser o Moisés mesmo. Esse lugar aí não é meu. Em primeiro lugar, o povo não é meu, é teu. Em segundo lugar, o Senhor os fez subir do Egito. E em terceiro lugar, eu sou Moisés. Não quero nada com o que é teu, nem com o que é de Abraão. Me dá só o meu. Porque Deus falou para ele assim, Moisés, olha o tanto que Deus... Irmão, presta atenção, tanto que Deus é perspicaz na coisa. Deus vai provar ele com muita perspicácia. Não vamos usar essa palavra para Deus, não. Mas Deus vai colocar, assim, detalhes que se você não observar, você dança. Ó, olha o verso número 8. Perdão. O verso de número... Sete. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, Olha o que Deus está falando se a Moisés. tem corrompido. Ó, o teu povo, que você fez subir do Egito, Moisés falou, estou fora. Porque, olha bem, Deus colocou ele, Moisés, pega o meu lugar. Deus está oferecendo para Moisés o lugar de Deus. Diga assim, quando você quiser saber quem é uma pessoa, pegue o que você tem de mais valioso e põe na mão dele. Em pouquíssimo tempo você vai saber quem ele é. Deus pegou agora o que ele tem de mais soberano, o que é? Sua oposição. Foi Moisés, vou dar para você. Quem entendeu? Diga amém. Continua lendo. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha a resposta de Moisés, olha a resposta. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Por que se acende o teu furor contra o teu povo? Não é meu, não é teu. Que o Senhor tirou da terra do Egito. Quem está aí? Amém. Com mão forte, com força e com mão forte. Quem pegou? Amém. Aí Moisés descobriu o ponto fraco de Deus. Diga assim, por quê? Porque Deus quer ser lembrado por suas grandes obras, nunca pela vergonha. Aí Moisés falou assim, se o Senhor não ajudar o povo, os egípcios vão falar mal do Senhor. Vão dizer que o Senhor tirou o povo já com segunda intenção de matá-los. Aí Deus ajudou o povo. Então vamos mudar de ideia, peraí. Irmão, é assim, Deus é tão puro no seu caráter, que a mínima ameaça a ele, Deus já se resguarda. Só da ideia de passar pela cabeça dele, de que o egípcio podia pensar que Deus fez isso por querer, porque o egípcio não sabe do contexto. Mas ele ia dizer, Deus já tirou ele daqui para matar eles ali, antes eles fossem escravos aqui. Pegou? Quem entendeu? Vai lá, continua. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E agora ele vai falar, ele vai defender o lugar de Abraão. Olha aqui, olha o tanto, irmão, olha o tanto que esse Moisés é esperto. Ele prestou atenção em cada detalhe do que Deus falou. Olha o que ele vai falar. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, pelos quais por ti mesmo tem jurado. Que história é essa de fazer de novo comigo? Está vendo aí ou não? Ele devolve a Deus o lugar de Deus e Abraão o lugar de Abraão. E diz, eu sou só Moisés. Mas aí, ele se tornou por isso o grande Moisés. Está conseguindo entender ou não? Por isso você lembra quando você lembra do povo de Deus, a figura mais
mais deslumbrante, a figura que mais brilha, mais reluzente, que mais aparece, que mais é lembrada, Moisés. É lei de Moisés, povo de Moisés, sei o que de Moisés, Moisés. Por quê? Porque ele sabia o lugar dele. Então dê honra a quem tem honra. Ele nunca tentou usurpar o lugar que não era dele. Quem pegou? Vai lá. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Está vendo que ele está defendendo o lugar de Abraão? Porque Deus falou para ele: de ti farei uma grande nação. Então você não está lembrado que você já fez essa promessa para outro? É que Moisés prestou atenção. Deus é rico em detalhes. Um dia Deus vai descer e falar assim: você quer ficar rico? Aí você vai falar: quero. Aí ele vai falar assim: se você ficasse rico, o que você faria? Seu coração vai trazer na hora a verdade. Você vai pensar nos carros, nas casas, ele vai dizer: você não está pronto. Porque se você pensasse primeiro na obra. E tem gente que fala: se eu ficar rico, eu vou fazer a obra. Ele fala, mas o coração está nas coisas materiais. Ele fala uma coisa, mas a boca não está falando o que vem no coração. Está enganando. Esse pessoal fala com um delay. Eles falam com atraso. Ele pensa, aí vem todas aquelas coisas. Ah, não, vou pôr na obra. Pensou? Pegou? Pegou ou não? Vai lá. Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Aleluia. Vai lá. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Diga assim: por que o Senhor se arrependeu? Se um homem, que é Moisés, não ousou usurpar o lugar de ninguém e soube qual que é o lugar dele, Deus também precisa permanecer na posição de Deus. Porque Deus precisa ser melhor que o homem. Se Moisés não os condenou, Deus tampouco. Diga, essa doutrina está na Bíblia, pastor? Está aí, ó, você está vendo. Deus nunca vai condenar quem você perdoar. Lembra de Jesus com a mulher adúltera? Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Não, ninguém. Ele disse: eu tampouco. Se eles que são maus não te condenarem, eu que sou bom não vou fazer isso. Então, toda vez que você perdoar alguém, Deus tem que perdoá-la. Porque se você perdoou sendo homem e mau, Deus tem que perdoar, porque Deus tem que ser melhor que o homem. Deus falou: Abraão, traz o teu filho. Abraão não trouxe? Pode parar, Abraão. Se você consegue, eu tenho que ser melhor que você, eu vou ter que dar o meu. Então Deus sempre vai ter que ser melhor que o homem em tudo. Esse é um princípio. Diga: Deus sempre vai apontar os nossos erros. Porque antes dele apontar os nossos erros, ele já provou ser melhor do que nós. Você nunca pode apontar o erro de alguém se você não tiver certeza que você é melhor do que aquele que está errando. Porque no dia que você apontar o erro dele, Deus vai fazer você passar pelo mesmo caminho. E se você não for melhor do que aquele a quem você apontou, diga: o que vai acontecer? Você nunca vai se assentar no trono do governo e vai continuar nas prisões. Porque foi esse o problema de José. Ele foi lá e dedou os irmãos. Porque Rubem, esse aqui, ó, o primogênito, fornicou na casa do pai. Com Bila, esposa do pai. Ele teve relação sexual com a mulher do pai dele, Rubem. E aí, por isso, ele perdeu a primogenitura, que veio para quem? Que foi lá contar. Você quer ver? Vou te mostrar. Gênesis 37, abre aí. Gênesis 37. Gênesis 37, acha aí. Quem achou, diga amém. Verso 2, pastor Humberto, por favor. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Ele era novo, não sabia o peso daquilo que fazia. Por isso que a Bíblia está falando que ele é novo. Se fosse mais velho, não falaria tanto. Não é maduro. Então ele vai levar as notícias. Vai lá. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila,
E com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Olha bem, José tinha um problema com esses 4 aqui, ó. José tinha problema com esses 4 aqui. Diga assim, por quê? Porque eles eram filhos de Lia. E eles nasceram porque Lia queria ser a mulher amada. Certo? José é o filho da mulher que Jacó amava. Então ele amava mais a José do que a todos os outros, por causa da mãe. Então presta atenção, esses daqui tinham inveja de José. E não poderiam se sobrepor a ele, porque ele era filho da mulher amada. Porque quando eles falavam de Dan, Neftali, Gad e Azer, de Isacar e de Zebulon, esses 4 aqui se referiam a Isacar, Zebulon, Dan, Neftali, Gad e Azer como filho das escravas, chamavam eles de escravos. Ah, você é um escravo, você é filho da escrava. Mas de José eles não podiam zombar, porque José, quando eles olhavam para ele, ele dizia, eu sou filho da mulher que meu pai ama. E você é fruto de uma mulher que meu pai nunca conseguiu amar. Então José humilhava eles. Por isso que José ficava com os outros, para defendê-los. Os filhos de Bila e de Zilpa. Vai ver aí. Lê de novo, que você vai entender a história. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Não disse que ele andava com os filhos de Lia. Porque eles tinham um problema. E José trazia más notícias deles a seu pai. De quem? Seus irmãos mais velhos. De Rubem, Simeão, Levi e Judá, porque eles eram os mais velhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora olha o verso 35, capítulo 35, perdão. Olha o capítulo 35, volta um pouquinho. Capítulo 35, verso 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Diga, Israel o soube. Agora olha aí o verso 2 do 37. E José trazia má notícia, e Israel o soube. José trazia má notícia, Israel o soube. Quem é que contou? Então José foi lá e contou. Quando José contou, o pai dele foi e fez a ele uma túnica colorida e deu para ele. E ele tomou o lugar do primogênito. Porque Rubem perdeu a sua primogenitura porque fornicou. Quem entendeu? Pegou ou não? Então, diga, a primeira denúncia de José, ou a mais grave, foi de que Rubem se deitou com Bila. Mas ele também denunciou ao pai que os irmãos mais velhos humilhavam os filhos da escrava chamando eles de escravo, coisa que eles não eram. Porque quando um homem tomava a escrava por mulher, automaticamente a mulher ficava livre. E os seus filhos eram livres, não eram mais escravos. E quando você chama um homem não escravo, um homem livre de escravo, você era castigado com açoites. Por isso que eles não gostavam de José. Então diga, a segunda denúncia foi que ele disse que os irmãos mais novos eram humilhados pelos irmãos mais velhos e os chamavam de escravos. E sabe qual que era a acusação? Que eles eram maus escravos. Porque esses aqui mais velhos mandavam eles fazer as coisas, dava ordem. Vai lá, seu escravo, faz logo, você é escravo ruim. Então José foi lá, estão falando que os meninos escravos que são escravos ruins. Pegou? E a terceira coisa é que quando eles voltavam com o rebanho, Jacó ia contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sempre estava faltando. Aí ele chamava Rubem, o mais velho. Rubem, o que aconteceu que está faltando? As feras do campo. Foi atacado por um lobo, a ovelha. Aí José, fizeram churrasco. Mataram e comeram. E você comeu, José? De jeito nenhum. Mas eles comeram. Eu vi, eu estava lá. Então ele denunciou 3 coisas. Diga, 3 coisas. Que Bila se deitou com Rubem. Rubem se deitou com a mulher do seu próprio pai. Que os meninos eram humilhados como escravos e chamados de maus escravos. E ele também disse que os animais não sumiam, eles matavam. Diga, ele apontou os erros dos irmãos. Era verdade ou não era? Só que agora Deus vai provar ele em tudo que ele falou.
Porque ele tem que ser melhor do que eles. Porque se ele não for melhor do que eles, Deus vai matar ele. Claro, ele não foi vendido como escravo? Lá para o Egito, certo? Quando lá no Egito, quem foi que comprou ele? Potifar. E Potifar recebeu José como escravo? Não. Potifar recebeu ele como um filho, colocou ele para governar sobre toda a casa e disse, só na minha mulher você não toca. Mas aí, a mulher daquele homem que recebeu ele como um pai, foi para cima dele. Diga assim, por quê? Porque se ele se deitasse com a mulher de Potifar, ele seria outro Rubem. Pegou? Ele seria outro Rubem. Por isso que ele sai correndo. Porque ele lembrou. Ele sai correndo porque ele lembrou. Lembra que ele sai correndo de roupa menor. Quer dizer, ele lembrou, falou, Deus vai me pegar. Se eu não for melhor do que Rubem. Não, ele denunciou os irmãos. O que eu estou te ensinando é que toda vez que você apontar o erro de alguém, por mais que seja verdade o erro dele, Deus vai fazer você passar pela mesma situação para você provar que você é melhor do que ele. Porque se você não for melhor do que ele e o acusou, você vai cair no poço, no fundo do poço. E não vai sair de lá. Você vai cair em prisões e não vai sair de lá. Então você nunca vai apontar o erro de alguém se você não tiver certeza, eu sou melhor do que ele. Por isso que Deus aponta os nossos erros, porque ele sempre prova primeiro se ele consegue ser melhor do que nós. Não, você tem que ter falado. Tem que denunciar. Quem entendeu? Diga amém. Aí, quando eles vão vender José, antes eles não jogam ele dentro de uma cisterna? 7 metros. 7 metros tinha cisterna. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esses 7 metros, e lá no fundo não tinha água. E ele tinha vindo de uma viagem, lá da casa do pai, ele viajou até Dotã. Então, nessa viagem toda, ele estava com fome, cansado, sujo, ainda apanhou, foi arrastado e jogado no fundo do poço, estava todo machucado, com fome. Os irmãos dele sentaram aqui na boca do poço para comer pão com o animal que mataram para sujar a roupa dele. E ele não pôde comer nem um pedacinho, porque senão ele seria igual a eles. Depois ele é colocado numa cadeia. Só que lá na cadeia, não é uma cadeia comum. Era uma cadeia onde ele tinha a chave. Mas ele não podia fugir. Porque se ele não provasse ser um bom escravo, ele nunca poderia acusar que os outros estavam sendo humilhados como maus escravos. Ele não sabe o que é ser um bom escravo. Então, enquanto as palavras de Deus não provaram as palavras de José, José não ficou livre. Quer ver? Abre no Salmo. Salmo 105, abre aí. Pode ler o verso 17. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferros, até o tempo em que se chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Viu? Então, enquanto ele não viveu todas as situações aonde ele vencesse todas as acusações, as palavras com que ele falou contra os irmãos, ele não foi livre. A palavra do Senhor o provou em todas as suas palavras. Pegou aí ou não? Lê de novo, pastor Humberto, porque eles não entenderam, não. Eles estão meio devagar hoje, esse pessoal aí. Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. Diga, chegou. Chegou. Que findou, que acabou. Que terminou as suas acusações, que ele foi provado em todas elas. Até o tempo que isso aconteceu, a palavra de Deus o provou. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então, diga assim para quem está do seu lado, cuidado. Quando você apontar erros dos outros. Tem que ser melhor do que eles. Então, olha bem, Deus não foi lá e não apontou o erro do povo? Apontou ou não apontou? Aí Moisés falou para ele, lembra que o senhor tem que ser melhor do que isso, hein? Eu não os mataria. Eu não me esqueceria de Abraão. Aí Deus voltou atrás, que ele tem que ser melhor do que Moisés. Se Moisés é capaz de se posicionar reto,
Como que Deus não vai fazê-lo? Quem pegou? Quem pegou? Não, não era para pagar aí não, Rafaela. Era aqui. Vai ter que escrever de novo. Então, põe as pilhas para nós terminarmos essa aula. Rapidinho a gente acaba. Vamos lá. Volta lá, que nós estamos lá no Êxodo 32. Não é lá que nós estamos? É. Êxodo 32. Você vai ficar famosa no CD tudo, Rafael. Vamos lá. Êxodo 32. Não, eu vou te falar para você pôr de novo, peraí. Vamos lá. Então, verso 14. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos e nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam e eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Olha a cara de pau. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de vós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu então este bezerro. Vai lá. E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Viu aí? Levi, vai lá. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Certo. Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Então presta atenção, levita, agora não é mais nome de família. Porque Deus vai consagrar levitas. E vai ser levita, todo aquele que tiver 3 características básicas. Diga, 3 características de um levita. 3 características de um levita. Então, primeira característica de um levita é que ele é separado para Deus. Ele trabalha para Deus. Segunda característica de um levita é que ele é extremamente obediente. Ele é obediente. Olha o que Deus vai falar para ele. Olha, Moisés vai falar: quem é de Deus vem para trás de mim, sai os filhos de Levi. São de Deus? Somos. Então pega a sua espada, vai lá e mata o seu irmão, o seu primo, o seu amigo, todo aquele que adorou o bezerro. Os líderes. Eles entraram no meio do acampamento e mataram 3.000. O primeiro culto ecumênico da Bíblia, Deus mandou matar 3.000. Olha que Deus gostou. Só os filhos de Levi que foram. Só os filhos, porque os outros tinham adorado o bezerro. Só foi quem não adorou. Porque os levitas se assentaram para adorar a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Então ele é separado para Deus, trabalha para Deus. Ele é extremamente obediente e serve o povo de Deus. Ele serve o povo, trabalha para o povo também. Então quem é levita? Quem trabalha na igreja, obedece a Deus e trabalha para o povo. Ele serve a Deus e o povo. Quem entendeu? Diga amém.
Então essas são 3 características básicas de um levita. Então agora levita não é mais os filhos de Levi. Levita é um adjetivo para todo mundo que tem essas 3 características básicas. Então onde que eu posso ver um levita que não é da tribo de Levi? Juízes, abre lá. Juízes 17, 7. Porque tem um levita de Belém de Judá, da tribo de Judá. Levita de Belém de Judá. Levita de Belém de Judá, da tribo de Judá. 17, 7. Pode ler. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Está vendo aí? E peregrinava ali. Então, por que ele era levita? Porque ele era separado para trabalhar no templo, obedecer a Deus e servir o povo. Quem entendeu? Diga amém. Então, eu posso ser chamado de levita? Posso? Você pode ser chamado de levita? Nós podemos ser chamados de levita no dia de hoje? Só se nós tivermos essas 3 características básicas. Então, você vai ver aquelas aulas de teologia furreca, fusquinha, ruim. Sabe como é que é? Os caras pregando que levita é só quem é filho de Levi. E que você não pode ser levita nos dias de hoje. Tem gente boçal grosso que faz isso, que não entende nada de Bíblia. Que vai dizer, você não pode chamar de levita esse pessoal aí, porque é só os filhos de Levi que é levita. Eles não são filhos de Levi. Aí você já sabe dizer, filho de Levi é levita. Mas também são levitas os que são separados para trabalhar na casa de Deus. Obedecem a Deus e servem o povo. Não é levita só quem nasceu na família de Levi. Aí o boçal, o truculento, vai brigar com você. É sim, é sim. Aí ele diz, deixa ele brigar até espumar a boca. Depois você fala para ele, abre aí Juízes 17, 7. Aí ele vai querer enfiar a Bíblia na boca, engolir ela, joga na cabeça, pular. Ele vai querer morrer de raiva. Mas você tem que... Quando o cara é truculento, deixa eu te contar. Você deixa ele ficar igual um... Entendeu? Exato, aí depois você mostra. Entendeu? Agora tem gente que é demoníaco, rebelde, afronta. Quando te afrontarem, não mostre. Deixa o cara na ignorância dele. Não mostra. Você pensa assim? Fica assim então. Porque tem um truculento que não conhece Bíblia, mas tem um coração pronto para aprender. E tem outro que tem um coração endurecido para o ensino. Para esse você não ensina não. Porque senão você vai jogar pérolas a porcos. Conseguiu pegar? Quem entendeu, diga amém. Então, os levitas, qual que era o ofício dos levitas? Cuidar do santuário, vamos lá. Ofício dos levitas. Primeiro, embaixo, cuidar do santuário. Receber e oferecer sacrifícios. E realizar o culto a Deus. Ministrar no Santo dos Santos. É a mesma coisa. Então vamos lá? Diga assim, o ofício dos levitas é cuidar do santuário. Isso inclui cuidar do povo, amém? Oferecer sacrifício e também receber. Isso é receber dízimo, pagar dízimos. Receber ofertas e entregar ofertas a Deus. Quem entendeu, amém? O povo dá oferta, quem recebe é o levita. E o levita leva a oferta para Deus. E ele também paga dízimo dos dízimos. Realizar culto, ministrar a Deus no Santo dos Santos, estar no altar ministrando. Quem entendeu, diga amém. Isso é o ofício de um levita. Mas o levita não recebeu o ofício da música. Porque o sacerdócio levítico, põe aqui por favor, o sacerdócio levítico não tinha música. Então os levitas não tem nada a ver com música, são sacerdotes. O sacerdócio levítico não envolvia a música. Aí é onde está o erro do povo, porque fala em levita, pensa em músico. Irmão, fala alguma coisa, irmão. Ou você não errava assim? Falava em levita, você pensava em músico, era ou não era? Mas levita não tem nada a ver com músico, irmão.
Porque os músicos na Bíblia não vêm da tribo de Levi, vêm da tribo de Judá. Porque Judá é que é o louvor. Ensinaram a gente errado. Mais uma para nossa coleção. Então presta atenção. O louvor vem da onde? O louvor vem da onde, Rafael? Tenta ocupar aqui, um espaço aqui menor. O louvor vem de Judá, que quer dizer louvor ao Senhor. Então a música vem de onde? E o sacerdócio vem de onde? De Levi. A música vem de Judá, o sacerdócio vem de Levi. Quando você pensasse em música, a primeira coisa que você tinha que pensar é na tribo de Judá. Quem pegou? Amém. Quem pegou? Amém. Então, olha bem, vou te dar um exemplo. Davi era de que tribo? Davi era de que tribo? Davi, da tribo de? Judá. Davi era arpista. Ele tocava harpa. Lembra que levaram ele para tocar harpa para Saul? Quem lembra? Amém. Davi era compositor de salmos. Põe aí, compositor. Olha para você ver como é que a tribo de Judá tem música, tá vendo? E Davi era fabricante de instrumentos. Ele mesmo fabricou 4.000 instrumentos com a própria mão, que é para o povo usar no templo de Salomão. 4.000 instrumentos musicais. Então ele era arpista, compositor e fabricante de instrumentos. E rei. E os levitas? Eles eram sacerdotes que fazem redenção. Por quê? Eles não recebem o sacrifício? Não oferecem sacrifício? Então eles redimem o povo diante de Deus. Quem pegou? Vou tentar aqui, porque esse quadro nosso hoje está ruim, está péssimo, está ruim. Vamos tentar de novo, peraí. Peraí, deixa eu fazer aqui de um jeito que nós consigamos fazer. Põe assim, Levi em cima e Judá embaixo. Aqui, Levi e Judá. Não põe grande demais, porque não vai dar para... Levi e Judá. Então, presta atenção. Levi, puxa a seta, é um sacerdote que oferece redenção. Ou sacerdote que redime. Não, põe na frente. Sacerdote e redime. Assim, sacerdote e redime. Igual a redimir. Também, eu ponho uma setinha. Não é a mesma coisa, na verdade. Porque eu quero que eles entendam as coisas, entendeu? Então tem que ser separado. Sacerdote e redimir. Igual você está acostumado a fazer toda semana. Vamos lá. E Judá é o músico que governa. Pegou? Pegou ou não? Então diga, a música vem de Judá. O governo vem de Judá. Diga, o sacerdócio vem de Levi. E a remissão vem de Levi. O sacerdote que redime. Agora presta atenção. Preste muita atenção. O culto dos levitas não envolvia música. Só sacrifícios. Eles iam lá, matavam o animal, tiravam dele o sangue, lavavam suas mãos na bacia de bronze, entravam no santo lugar, ofereciam os pães, acendiam as lâmpadas, pegavam o sangue, iam para o altar de incenso, faziam fumaça, pegavam o incensário, colocavam dentro da cortina do Santo dos Santos, enchiam o Santo dos Santos de fumaça, entravam sem ser visto, com a ponta do dedão, aspergiam o sangue lá na arca, derramavam o sangue na arca. Conseguiu entender ou não? Quem pegou? Esse era o culto dos levitas. Quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, todo o povo estava perdoado, redimido. Todo mundo salvo. Porque a salvação era coletiva. Quem pegou? Então, o símbolo maior da tribo de Levi é a prata, que é a redenção, prata. 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 E o símbolo maior de Judá é o ouro. Quem pegou? Então, olha bem, Jesus tinha que ser sacerdote para poder redimir. Está conseguindo entender? E ele tem que ser músico para governar.
Não pegou. Jesus é sumo sacerdote dos bens futuros. Porque ele nos redimiu. Prata. Tinha mais prata no tabernáculo de Moisés do que ouro no templo de Salomão. Porque Salomão é da tribo de Judá, lembra sempre disso. Por isso que no templo de Salomão tinha muito ouro. Porque foi um de Judá que construiu. Se fosse um levita, ia ter muita prata. Mas no tabernáculo de Moisés, porque Moisés é levita, né? Só você que falou amém, Gabriel. Vocês estão em dúvida se Moisés é levita, irmão? Moisés é filho de quem, irmão? Ele é filho de Anrão e de Joquebede. Anrão e Joquebede são filhos de quem? Olha como começa a história de Moisés. E veio um homem da tribo de Levi e uma mulher da tribo de Levi e tiveram um filho. O pai e a mãe dele é levita. Os dois são da tribo de Levi, o pai e a mãe. Tanto Anrão como Joquebede. Conseguiu entender ou não? Então, por isso que o tabernáculo de Moisés era cheio de prata, porque ele era levita. Pegou? Amém. Mas o templo de Salomão é cheio de ouro, porque ele é de Judá. Ah, irmão, não. Tá doido, isso aí num lugar onde tem só pastor, irmão, os caras já estavam com as cadeiras na cabeça. Os bananas ficaram a vida inteira ensinando errado. E sabe por que eles vão pôr a cadeira na cabeça? Porque o pastor sabe. Entendeu? Ele vai estudar e ele lembra que o templo de Salomão era cheio de ouro. Aí ele lembra que o da Moisés lá era cheio de prata. Tinha prata para todo lado. Aí ele lembra, não é que esse pastor doido aí está falando a verdade? Que ele lembra. Por que o povo vai escutar uma aula dessa e vai falar, o pastor Eduardo é louco? Porque o cara não lê Bíblia nem de vez em quando. Então ele não sabe disso. Mas um pastor que lê de vez em quando, já sabe. Ainda não. Mas olha bem, vou te mostrar o que acontece. Olha o que acontece. Vai lá para Apocalipse. Capítulo 1. Tá. Apocalipse capítulo 1. Verso 7. Não, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Então escuta. Eu tenho que ser uma mistura de ouro e prata. Então, o vencedor, ele vai ter uma coroa. Só que a coroa dele vai ser uma coroa de ouro e de prata. A coroa é ouro e prata e ouro. Vai lá em Zacarias. Vai ser nosso próximo módulo. O estudo de Zacarias. Tremendo. Zacarias capítulo 6. Vai lá. E outra vez levantei os meus... Capítulo 6, verso 11. Vai lá, pastor. Toma, digo, prata e ouro. Prata e ouro. E faz uma... coroa. E põe na cabeça de Josué, sumo sacerdote. Porque o sacerdote agora não vai ser só sacerdote, ele vai ter que ser sacerdote e músico. Diga, para quê? Porque esse mesmo que chama a Deus, o músico, ele chama, não chama? Ele mesmo vai oferecer as ofertas. Diga assim, o mesmo que chama a Deus, vai oferecer as ofertas. Por ele e pelo povo. E esse mesmo que canta a Deus, e redime o povo, vai governar sobre toda a terra. Então tem só mistura de Levi e Judá. Reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Vem Apocalipse capítulo 5. Irmão, eu achei que hoje vocês iam estar mais animados aí.
que vocês arrumaram hoje o dia todo? Verso 10. Apocalipse capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Estou certo ou estou errado? E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Vamos ler de um jeito que você vai entender. Para o nosso Deus nos fizestes. Uma mistura de Levi e Judá. Aleluia. Reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Não é no céu não, tá, irmão? Lê aí. Lê aí, olha o texto, irmão, olha o texto. E para eles o nosso... reinarão sobre a terra. Então, irmão, você fica cantando que vai morar no céu, depois você acredita. Fica cantando heresia, aí depois acredita nela. É, porque você não vai morar no céu, você vai passar um período no céu. Por quê? Por quê, Greg? Fala forte aí para nós. Então eu vou te explicar para você nunca mais se esquecer. Irmão, se eu fosse vocês eu animava, porque não é todo dia que eu quero explicar essas coisas não. Porque essas coisas são umas coisas difíceis de explicar. Eu não costumo explicar isso para todo mundo não, mas vou te contar. Ó, Monte de Deus, Vale do Éden, põe as árvorezinhas, põe pequeno, senão não vai caber nada. Vale do Éden. Rafaela hoje está pagando os pecados dela tudo comigo. Eu gosto dela demais, é por isso que eu faço assim. Quando eu não gosto, você vai saber rapidinho. Vale do Éden. Em cima, nós temos a plataforma do trono. A plataforma do trono. E debaixo da plataforma, por entre as rodas, que o trono de Deus tem rodinha, lembra, né? Da cidade de Jerusalém. Então nós temos a plataforma e a cidade de Jerusalém. A cidade é Átrio Santo e Santíssimo. Nela mesma. E nós todos estamos aonde? Na terra, nesse ovo aqui que o pastor Eduardo fez. Na terra. Terra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, olha bem. Preste bem atenção. Você entendeu o que é isso aqui, né? Então, a cidade voadora, ela vai descer até as nuvens. Ela desce. Lembra como eu disse? Eu vi a cidade santa que descia do céu. Ela vai descer até as nuvens. Então vai acontecer o rapto. Escreve aí, o rapto. O rapto da igreja. Está conseguindo entender ou não? E nós vamos ser o quê? Glorificados, certo? Nós vamos ficar aqui 7 anos. 7 anos. No final dos 7 anos, não, nós, na cidade. Mas olha bem, no final dos 7 anos, nós, com Cristo, vamos descer no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Cristo e nós. No final dos 7 anos. Porque aí vai iniciar o milênio. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Durante o milênio, a cidade vai ficar no ar. Por isso que você vai ver os assembleanos brigando. A cidade não vai descer. A cidade não vai descer. Você já viu os assembleanos dizendo? Aí, ó, ela escutou a vida inteira isso. Porque os assembleanos brigam. A cidade não vai descer, não vai descer, não vai descer. Porque ela vai ficar suspensa, ela vai ficar flutuando, vai ficar nas nuvens. Diga assim, por que ela não vai descer? Porque essa terra está contaminada. E nós vamos ficar nessa terra, reinando com Cristo, 1000 anos. Agora olha bem, nesses 1000 anos, a cidade vai ficar no ar.
E nós vamos ficar aqui embaixo cultuando em outro templo, que é chamado Templo de Ezequiel. Quem entendeu, diga amém. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, que ele descer das nuvens para o Monte das Oliveiras, no final dos 7 anos, que são 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, no final dos 7 anos, que ele voltar, essa é a segunda vinda. Tem gente que confunde, porque ele vai vir primeiro do trono para as nuvens, depois das nuvens para o monte. Então tem gente que acha que essa aqui é a primeira vinda e essa aqui é a segunda vinda. Mas tudo é uma vinda só. Só que de 2 fases. Porque ele subiu em 2 fases. Então ele vai descer em 2 fases. Está entendendo? Diga amém. Então, na primeira vinda do Cordeiro, não está falando do dia que ele nasceu. A primeira vinda do Cordeiro é a vinda do trono para as nuvens. Então, quem for arrebatado ou ressuscitar e for levado na primeira vinda, são os vencedores. Depois de 7 anos nas nuvens, vai ter a segunda vinda, que ele vai descer das nuvens para o monte. Aí vão ressuscitar os salvos, que não eram vencedores. Que eles vão ressuscitar por quê? Porque aí começa o tribunal de Cristo. Só que antes do tribunal de Cristo, na segunda vida, quando ele pisar o monte vai se dividir em 2 partes. Terremoto. E vai esconder o povo dos judeus na fenda da rocha, na fenda do monte. Porque vai acontecer uma grande batalha, chamada Armagedon. O rapto, porque o arrebatamento já começou. O arrebatamento dura 40 dias. O rapto é que é não abrir e fechar de olhos. Porque arrebatamento é todo o processo. O ir para as nuvens é o rapto, é o transporte. É ser transladado. Está conseguindo entender? O que nós chamamos de... Mas Jesus não é a primícia? Então todo mundo que vem atrás tem que seguir o mesmo modelo. Ele ressuscitou, não ressuscitou? E ficou quantos dias ensinando? Até que ele foi raptado. Então vai ser o mesmo processo. Antes do rapto da igreja, os mortos vão ressuscitar. É o avivamento de Joel. E tem crente que vai ressuscitar e vai na sua própria casa. Então vai haver umas conversões em massa. Que vai ser no finalzinho no finalzinho do período da viagem da cidade. Quando ela estiver pousando sobre as nuvens, na terra, multidões estão se convertendo. Para serem arrebatadas. Para serem raptadas. Para o rapto. Claro. Porque ele pode sair fazendo, pregando, fazendo obra. O que chegou no último, recebe igual o primeiro, é a parábola. Quem entendeu, diga amém. Pegou aí ou não? Então, quando... Pode falar. Não, nós nunca estudamos que é na metade. Ah, não. Nem de igreja ruim. Para falar um negócio desse aí tem que ser muito ruim de Bíblia. Nós vamos ser arrebatados no início. Quando a gente for arrebatado, começa a contar. Daí 7 anos, Jesus volta. Do rapto à volta de Cristo, a segunda volta, são 7 anos. Então, nós somos arrebatados dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, 7 anos mais tarde, Jesus vai voltar. Então, 2 de janeiro aqui é fictício, tá? Porque vai que tem algum animal ouvindo aí. Vai lá. Porque senão agora mesmo parece um boçal animal irracional e fala, pastor Eduardo falou que a igreja vai ser arrebatada dia 2 de janeiro. Não, porque eles distorcem tudo. Vai lá. Tá na Bíblia toda. Mas eu te mostro, só você ler o Apocalipse direitinho, com calma, que você vai ver. A igreja vai ser raptada 7 anos mais tarde. Jesus vai voltar sobre o monte.
Tá, só que isso aí já é uma tribulação. Porque, olha bem, se você tiver, quando o anticristo estiver, ele vai estar perseguindo os cristãos, tentando pôr neles a marca da besta, já ficou. Quem? O anticristo? Não, o espírito do anticristo já opera agora. Agora, a pessoa do anticristo, quando acontecer o rapto, ele vai se declarar Cristo. 3 anos e meio mais tarde, ele vai proibir os dízimos e as ofertas. Aí vai cair a ficha do povo que ele não é Deus. Já ficaram, já está acontecendo perseguição. É que eles vão perseguir os cristãos, só que eles vão dizer que nós é que somos os diabos. Aí o cara não vai aceitar a marca da besta, vai ser decapitado. Mas raciocina. Esses 7 anos é tribulação. Porque nos 3 anos e meio de paz, é paz para ímpios. Porque eles vão estar perseguindo os cristãos. E arrancando deles a cabeça fora. Como é que você vai ficar num trem desse? Se você ficar, você é um crente derrotado. Porque quem que não vai ser arrebatado? No rápido. Quem não vai ser levado no rápido, melhor dizendo? Quem não vai ser levado? O adúltero, o fornicário, o mentiroso, o idólatra, que aceitou a Jesus, mas não parou de viver essa vida de pecado, não tem fidelidade com Deus. Esse não é raptado, não fica. Mas está salvo, porque a salvação não perde. Então ele vai ser decapitado e vai chegar aqui também. Depois de sofrer muito, ele vai chegar como vencedor. No último segundo, né? Esses aí. Pegou aí, eu digo amém. Depois de uma leitura, o irmão pega, hoje que o irmão ouviu isso aí, chega em casa e vai ler o Apocalipse. Entendeu? Do capítulo 15 em diante, que o irmão já vai entrar logo nesses negócios. Porque agora que você recebeu a informação, você vai ler e vai identificar. Pegou? Como você não tinha informação, você lia e não via. Agora você vai ler e vai ver, que a informação já veio. Então, olha bem, aí você vai ver que são 7 anos. Mas aqui, sem nem abrir a Bíblia, só no raciocínio você já viu. Você raciocinou. Porque, olha bem, se tiver você aqui nesses 7 anos, em qualquer dia desse, mesmo no tempo da paz, vão estar tentando pôr em você a marca da besta. Já ficou. O rapto aconteceu, você ficou. Conseguiu entender ou não? Amém. Então diga, são 7 anos. 7 anos. Depois do rapto, para a segunda vinda. Por que vai ser assim? Ele vai vir em 2 etapas. Do trono para as nuvens e da nuvem para o monte. Porque quando ele subiu foi assim. Ele subiu do Monte das Oliveiras para a nuvem, da nuvem para o trono. Diga assim, por quê? Porque os anjos apareceram para os homens lá e disseram assim, varões galileus, que estáis olhando? Esse mesmo Jesus que agora vê subir, do mesmo modo vai descer. Eles viram até onde? Foi uma etapa. Eles viram o resto? Não. Então eles só viram uma etapa. Certo? Mas João e Daniel viram a segunda etapa. João e Daniel viram por cima da nuvem. Daniel disse, eu vejo, ele vem chegando com a nuvem. João já estava lá. João e Daniel significam os crentes arrebatados. E os discípulos, os crentes que não foram arrebatados, mas são discípulos. Pegou? Amém. Para o Monte das Oliveiras. Do mesmo jeito que ele subiu. Depois do Armagedon. Claro, porque primeiro ele vai ganhar a guerra para depois julgar, né? No Armagedon, na terra, lá em Jerusalém. Vai todo mundo para lá. O Armagedon, todos os crentes, né? O Armagedon, ele vai vencer as nações da terra, certo? E vai subjugá-las pela força. Porque no seu exército vai ter homens glorificados. Quem entendeu, diga amém. E os glorificados que vão trabalhar para ele em todo o mundo, governando sobre as nações, vão ter acesso aqui, ó. Porque o corpo é de glória, ele sobe. Desce, sobe, desce. Aqui. Nos 7 anos que a cidade vai estar aí, ele vai estar subindo. E nos 1000 anos também. O pastor, mas aí é na hora que ele quiser? Não sei se na hora que quiser ou na hora que é chamado, mas que vai poder, vai. Não vou dizer que é na hora que ele quiser, não, porque se você tiver uma função aqui, você não vai poder largar a hora que você quiser. E Deus vai nos dar cidades, estados, países para governarmos sobre ele. Amém. E governar não é brincadeira, principalmente governar sobre alguém que não quer ser governado. Você vai ter que governar pela força. Ditadura. Ele vai reger as nações com vara de ferro. É uma ditadura. De 1000 anos. Nesses 1000 anos, diga, nesses 1000 anos,
a cidade vai estar nas nuvens. Diga por quê? Porque essa terra é uma terra amaldiçoada por Deus. Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Então a cidade santa não pode descer numa terra impura. Mas no final dos 1000 anos, quando acabarem os 1000 anos, todas as nações da terra vão se levantar contra Jerusalém, e contra o governo do nosso Cristo, e contra o templo de Ezequiel. E vai acontecer outra batalha, que é chamada Batalha de Gog e Magog. Porque o Armagedon não é a batalha final, igual você vê nos filmes. A batalha final é Gog e Magog. Gog e Magog. Gog, isso, e Magog. Essa é a batalha final. Porque na batalha final, diga, na batalha final, não tereis que pelejar. Lembra do cara da Bíblia? É uma tipologia ao Gog e Magog. Você lembra ou não lembra da história? Que Deus falou para Jefté: nessa batalha não tereis que pelejar. É esta. Nessa daqui do Armagedon, nós vamos lutar. No Gog e Magog, nós não vamos lutar. Por quê? Porque Deus vai descer fogo do céu e vai destruir a terra. Diga, Deus vai descer fogo do céu e vai destruir a terra. Como no dilúvio, ele vai destruir toda de novo. Só que com fogo. Porque ele não pode mais destruir com água. Diga assim, por quê? Por causa do arco. Da aliança, lembra do arco? Arco celeste. Que é colorido. Pinta ele aí, Rafael. De mais 2 cores. O arco celeste. Por quê? Porque ele disse: eu não vou mais destruir. Através da água. Quem pegou? Amém. Agora escuta. O que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo quando Deus trouxe o dilúvio? Eles estavam praticando perversão sexual. Então vai lá, perversão sexual. Diga assim, casavam e davam em casamento. Casavam, descasavam, casava de novo, descasava, casava de novo. Entendeu ou não? Agora é o seguinte, qual que é o símbolo maior da perversão sexual? É o arco. Por quê? É o arco colorido, porque ele fala assim, ó, pode pecar, porque Deus prometeu, não vai destruir mais. É essa mensagem que aquele arco-íris está passando. Pode perverter, porque ele prometeu que não ia mais destruir. Só que esse detalhe o demônio não conta para eles. O espírito mal não conta, só conta essa parte que ele agrada. Porque quando ele foi falar com Eva, ele não contou tudo, só contou a parte que ele interessava. Então ele é assim, só conta a parte que interessa. Então ele diz, perverta porque ele prometeu. Olha o símbolo da aliança aí. Aí ele ainda põe o arcozinho na frente dos cartazes, dos trem, das manifestações, que é para Deus lembrar. Lembra que você fez um acordo, você fez uma aliança. Só que ele fez a aliança de não destruir com água. Só que essa parte do espírito ruim não conta. Aí vai acontecer Gog e Magog, Deus vai fazer descer fogo do céu e vai destruir tudo. Querendo de amém? Amém? O povo vai ser colocado nos ares, nas regiões celestes, para o juízo final. Todos os ímpios, os santos não. Por quê? Porque antes de destruir a terra, todos os santos vão voltar para cá. Aí Deus manda fogo e nós estamos tudo protegidos. Na cidade voadora. Conseguiu entender ou não? Diga, aí a terra vai ficar toda sem forma e vazia de novo. Aí Deus vai fazer tudo de novo. Por isso que João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. E a cidade santa, que agora desce do céu para a terra. Porque a terra agora não está mais contaminada. Foi purificada pelo fogo. Porque só o fogo purifica. Nunca mais vocês vão ouvir uma explicação dessa. Não. Nós vamos reinar com o corpo glorificado. O ímpio não, vai estar em carne e osso. E morrendo, e nascendo, vai. Diga assim, nos 1000 anos, vai poder haver salvação? Só não vai, porque todo mundo no milênio vai ser convencido por Satanás a se levantar contra Jerusalém. Então as nações da terra vão se levantar contra.
porque elas estão há 1000 anos sendo julgadas. O julgamento das nações vai começar logo depois do Armagedon, mas só vai terminar 1000 anos mais tarde. Vai ser 1000 anos de juízo para eles e de bodas para nós, porque as bodas começam no rapto do arrebatamento, mas só termina 1000 anos mais tarde. 1000 anos de festa para nós. Jerusalém vai pipocar de festa, irmão. Deus gosta de festa. Diga, aí na nova terra e no novo céu, a cidade desce. E o próprio Deus desce também. Em figura e forma. Claro, porque ele diz assim, ó, e Deus será como um sol. Porque na verdade Deus não vai sair daqui, ó. Ele vai continuar aqui governando aqui embaixo. Diga assim, por quê? Porque o que ele pensou no início, ele vai cumprir no fim. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem entendeu? Quem entendeu? Ficou claro? Então deixa eu... Eu queria te dar a dos levitas. Que hora que nós estamos aí? Então dá para eu dar o dos levitas. Fecha aí. Pode. Sim. Vão se glorificar, mas estarão sendo governados. Serão os nossos servos, nossos empregados, nossos operários. Vão trabalhar para nós. Um exemplo que... Não, esses não se revoltam mais. Isso aí não tem mais recurso. Estão salvos. Só que ele vai ser disciplinado, porque tem desvio de caráter. Então ele vai ficar 1000 anos sendo disciplinado. Muitos deles vão estar presos, apanhando, para tratar o caráter. Deus, porque olha bem, Deus começou a obra, não é? E ele mesmo vai completá-la antes do fim. Ele tem 1000 anos para tratar o caráter daquele crente que é cheio do Espírito, mas mau caráter. Porque está assim, ó, de gente que foi batizado com o Espírito Santo, mas não foi batizado com fogo. Então ele é cheio do Espírito, mas totalmente mau caráter. Fala a língua, profetiza, revela, faz e acontece, mas o caráter é ruim. Porque ele foi batizado com o Espírito Santo, mas não foi batizado com fogo. Porque ele achou que o batismo com o Espírito Santo era o ponto máximo da fé. E batismo com o Espírito Santo é leitinho. Agora escuta, presta atenção. Vamos provar agora que os levitas não receberam a música como ofício. Amém? Vamos provar. Vamos ver quem são os levitas, seus ofícios, suas divisões e papapá. Quem entendeu? Diga amém. Abre Números 3. Números 3. Quem está aí, diga amém. Então põe aqui, Levi. Vai lá que eu estou ficando animado, Rafael. Levi teve 3 filhos. Gerson, Coate e Merari. Agora escuta. Gerson, Coate e Merari geraram os levitas gersonitas, coatitas e meraritas. Põe entre parênteses, deixa eu colocar. Você está escrevendo muito grande, não vai dar. Não, depois você escreve menor, agora já foi. Gersonitas, coatitas e meraritas. Quem pegou, diga amém. Então diga, as 3 principais classes de levitas. São os gersonitas, coatitas e meraritas. Então presta atenção. Moisés é filho de Anrão e Joquebede. Anrão é filho de Coate e Coate filho de Levi. Então Moisés é levita, coatita, aramita. E só por isso que ele podia chegar no cume do monte. Por causa da sua filiação, da sua genealogia. Quem pegou, diga amém. Números 3,17. Leia, por favor, pastor Humberto. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Amém? Vai lá.
E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. Então Gerson teve 2 filhos, Libni e Simei. Põe pequeno para caber. Libni e Simei, isso. Não, se escrever errado, deixa, que eles estão com a Bíblia lá. Você tem esses nomes esquisitos, você não vai saber todos. Senão nós vamos ficar parando para consertar. Vai lá. Libni e Simei, amém? Verso 21. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Sineitas. Então de Libni e Simei nasceram os Libnitas e os Simeitas. Então, existem levitas que são gersonitas, levitas gersonitas, e existem levitas gersonitas que são libnitas ou simeitas. Então, se você chegasse assim, eu sou levita, eles iam dizer, de qual? Gersonita. E de qual gersonita? Do libnita. Então, eles iam te identificar. Você é levita, gersonita e libnita. Entendeu? Significa que você é filho de Libni, neto de Gerson, bisneto de Levi. Pegou? Diga amém. Amém. Vamos lá. Vamos ver mais. Verso de número 27. E de Coate é a família dos Anramitas. E a família dos Gizaritas. Então só um minutinho. Anamitas, Gizaritas com J. Anamitas com Z. Gizaritas. E Anamitas com A. Anamitas. 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 Vai lá. E a família dos Hebronitas. E a família dos... Hebronitas, de Hebron, vem com H, tá? Hebronitas. E a família dos Uzielitas. E Uzielitas. Uzielitas. Isso é muito importante você fazer, tá, irmão? Então diga assim, de Gerson. Fala, irmão, fala. De Gerson. Eu tenho. Levitas. Libnitas e Simeitas. Filhos de Libni e de Simei. Mas de Coate, eu tenho os levitas, coatitas, anamitas, gizaritas, hebronitas e uzielitas. Aí aqui de Anrão, você tem, ó, de Anrão, só para você pegar aí, não vou nem escrever aqui. Você tem Arão, Miriam e Moisés. De Anrão, anamita. Então, Arão, Miriam e Moisés são anamitas, coatitas, levitas. Ou levitas, coatitas, anamitas. Conseguiu entender? Diga amém. Vamos lá. E de Merari, os meraritas. Vamos ver aqui Merari, só um minutinho, por favor. 33. Então vai lá. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Então presta atenção, de Merari vem aqueles levitas mala. Malita, aqueles que terminam louvor, vai beber água e não volta. E os musitas. Que pegou? Diga amém. Então diga, de Merari, eu tenho levitas. Malitas e os musitas. Então diga, são 3 classes básicas de levitas. Subdivididas em libnitas, simeitas, aramitas, gizaritas, hebronitas, uzielitas, malitas e musitas. Quem pegou? Amém. Então diga, são 3 classes principais, e 8 classes menores. Tudo levita. Quem pegou, diga amém. Amém. Agora vamos ver os ofícios dos levitas. Vamos ver os ofícios dos levitas. Vê aí para mim, capítulo 4, verso 4. Tá. Capítulo 4, verso 4. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Então, presta atenção. Vem cá, Rafael. Hoje que você está cansado, parece que não te dou tempo, né? Ó, os filhos de Coate, o ministério deles é as coisas santíssimas. Santíssimas.
Coisas santíssimas. Pegou? Diga amém. Amém. Vamos lá. Verso 24. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço e no cargo. Então eles vão ser carregadores. Os gersonitas carregadores de coisas pesadas. Os coatitas carregadores de coisas santíssimas. Vamos lá. 29. Hã? 29. Não, 29? É do Merari. Não, Merari é 33. Vê aí, verso 33. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então o ministério dos meraritas é a tenda. Então presta atenção, olha como é que é o tabernáculo de Moisés. É a cerca. Correto? Correto, irmão? A cerca, com todos os seus postes, as peles de animais, as cordas, a prata, o bronze, é ministério de Coate, é ministério de Gerson. Põe aí, Gerson. Só que lá dentro do tabernáculo não tem uma barraquinha? Quem tem? Quem já viu isso aí? A barraquinha, ministério de Merari, que é a tenda. Merari. Quem entendeu? Diga amém. Amém. O altar de holocausto, a bacia, a mesa dos asmos, o candelabro, o altar de ouro e a arca, as coisas santíssimas, ministério de Coate. Então não é qualquer levita que faz de tudo, nem todo mundo para fazer tudo, cada um faz uma coisa. Diga assim, quanto mais pesado o trabalho, menos arriscado. Mais longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais pesado o seu fardo. Quanto mais santo a coisa, mais arriscado. Quanto mais leve o trabalho, mais arriscado. É, porque os gersonitas, eles receberam 4 carros de bois e 8 bois. Essa é a força dos gersonitas, com uma força de 8 bois. São levitas fortes. Quem pegou, diga amém. Amém. Os meraritas receberam 2 carros de boi e 4 bois. Essa é a força dos meraritas. Hã? Diga, a força dos gersonitas é como a força de 8 bois. Diga, a força dos meraritas é como a força de 4 bois. Agora, Coate, ele não recebeu. Ele carregava nas costas as coisas santíssimas. Ele não tem carro nem boi. Diga, mas a força de Coate é como a força do Senhor. É, só que quanto mais santíssima a coisa que você carrega, mais arriscado. Então, é diferente o cara que trabalha no altar e o cara que trabalha na limpeza da igreja. Diga, por quê, pastor? Porque Deus vai tolerar muito mais o erro da faxineira da igreja do que do pastor. Deus vai estabelecer juízo rapidinho sobre a vida do pastor, vai demorar sobre a vida da faxineira. Conseguiu entender ou não? Amém. Nós dois trabalhamos na igreja, mas você é do louvor. E eu sou evangelista, trabalho na rua, você no altar. Se eu pecar e você pecar, diga, tem diferença? Tem diferença. Não, tudo é pecado. A diferença é só na consequência, que a sua é muito maior que a minha. Diga, porque quanto mais perto das coisas santíssimas, mais perto dos altares, mais arriscado se torna servir a Deus. Porém mais leve, né? O trabalho, ele requer mais atenção, mais compromisso, mais fidelidade. Então diga, o trabalho no louvor requer mais compromisso, mais fidelidade, requer inteireza de coração, pureza de coração. Pegou ou não? Diga por quê? Porque senão morre. Deus mata. Entra no contexto da arca com Uzá. Uzá era levita, filho de Abinadab, da classe dos coatitas. Conseguiu entender? Então, por que ele morreu? Se ele podia carregar as coisas santíssimas.
Porque ele carregou em cima de um carro de boi. E ele tinha que ter carregado nas costas. Você pode ver que está a Bíblia assim, e os bois tropeçaram, Uzá foi segurar. Foi, por que Davi pediu? Não, Davi pediu, porque Davi viu que os filisteus mandaram a arca para Bet-Semen no carro de boi. Porque a arca não foi presa lá para Asdod? Não foi posta no templo de Dagon? E derrubou Dagon, cortou o pescoço? Aí mandaram ela para Ecrom, né? Mas aonde que ela ia, ela começava a matar os caras com peste bubônica e com hemorroidas. Então, eles pegaram, colocaram muito ouro na carroça, puseram a arca em cima e mandaram embora. Com vacas, com 2 vacas. Aí Davi viu que eles levaram a presença de Deus com carros de boi e vaca. Aí Davi foi imitar a estratégia dos ímpios para levar a presença de Deus para o povo de Jerusalém. O que está falando isso? O que a Bíblia está falando? Daquela música que você muda a letra para levar a presença de Deus. É carroça. Está carregando a presença de Deus em cima de carroça. Entendeu? É a boate gospel. Boate gospel é tentar levar a presença de Deus para os outros em cima de carroça. Entendeu? Hã? É a tarde do sorvete, a noite do pastel, não sei o que, do cachorro quente. Carroça. É o futebol, não sei das quantas. Você está querendo levar a presença de Deus? A sua intenção é boa. Só que você está fazendo do jeito errado. Porque a presença de Deus é levada sobre levitas. Nas costas dos levitas. Então, quando você quiser levar a presença de Deus para alguém, você tem que pegar um levita, pôr lá e falar, abre a boca. Aí o levita prega, a pessoa converte. Não tem outro jeito, irmão. O Uzá sabe. Mas Uzá, sabe por que Uzá deixou? Primeiro porque Davi é rei. Quem entendeu? Diga amém. Mas segundo, é porque Uzá ficou muito tempo com a glória de Deus na casa dele. Aí ele já achou que podia fazer tudo que bem entendesse. É outro problema. A arca ficou na casa dele 20 anos. Então você fica muito tempo no altar e depois você acha que você pode sair fazendo o que você quiser, que não vai acontecer nada. Ninguém cai em pecado nos primeiros meses de altar. Mas depois ele acostuma com o altar. Aí ele acha que pode pecar, que não vai acontecer nada. Aí ele vai lá, trai a mulher, não acontece nada. Ele vai lá e fornica, vai para o motel com a namorada, não acontece nada, ele pensa, Deus não vai fazer nada. E pior de tudo, que Deus costuma fazer assim, ó. Você peca hoje, no outro dia, parece que o culto tem mais unção de todos os cultos da sua vida. Aí o cara pensa assim, olha o que ele pensa. Deus não ficou bravo. Não, olha como é que Deus me usou. Mas na verdade, diga assim, por que Deus usa ele muito depois do pecado, pastor? Eu vou te provar que Deus usa muito o homem depois do pecado. Saul pecou, ele pecou. E aí Samuel chegou e falou para ele assim, ó, mas vai em tal lugar, chegando lá você vai encontrar um acampamento de profetas, um rancho de profetas, que desce do alto. O Espírito de Deus virá sobre ti e você vai se transformar em outro homem. E vai profetizar, ele profetizou. Depois dele ter pecado, desobedecido a Deus, Deus derramou nele uma unção que ele profetizou. Porque Deus tentou fazer dele rei. Ele perdeu a bênção. Aí Deus falou, vou tentar fazer dele profeta. Perdeu a bênção de novo. Depois Deus falou, vou tentar fazer dele sacerdote. Aí ele perde a bênção pela 3ª vez. Saul perdeu a bênção pela 3 vezes. Irmão, presta atenção. Você vai ter só 3 chances. De ministério. Se no ministério você não der, no outro ministério você não der, no outro ministério você não der, para Deus você já era.